Olá pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 4 de novembro de 2012, e começa agora mais um estudo de domingo. Sexta-feira, dia 2 de novembro, foi feriado, né, e eu vi muita gente se preocupando com isso aqui. Né? Então a gente teve. Essa notícia eu peguei no site da Infomoney. Né? Uma notícia: índice de ADRs fecham em queda, Eletrobras despenca 9%. Né? O que é uma formação que deve ter tirado o sono de muita gente. Né? Então, a Vale caiu 1,6%, por exemplo, CPFE, que é uma que eu estou posicionado, caiu 2%. E aí pinta uma preocupação. Primeiro, eu queria explicar o que é ADR. Né? Então, é um recibo emitido nos Estados Unidos. As ADRs brasileiras são recibos emitidos nos Estados Unidos de empresas brasileiras. E essas empresas, essas ADRs, são cotadas em dólar e valem o mesmo que vale uma ação aqui no Brasil. Então esse recibo te dá direito, a hora que você quiser, de comprar a ação, né, correspondente. Então se você tem uma ADR da Vale, você tem o direito de comprar Vale. E claro, não existe distorção entre os preços. Senão você comprava, se a ADR tivesse barato, você comprava, todo mundo ia comprar ADR lá para trocar por Vale aqui. Existe em alguns momentos, né, alguma distorção de centavos que é rapidamente aí desfeita pelo mercado. Mas então, na prática, né, o valor das ADRs é exatamente igual ao valor da ação aqui no Brasil. Então, digamos que a gente tem uma ADR da Vale cotada a 50 dólares. Né? Se o dólar tiver valendo 50 centavos, ou seja, se o real tiver valendo 2 dólares, quanto que a ação da Vale, qual que seria o preço da ação da Vale aqui no Brasil? R$ 100. Né? Então, isso é uma coisa simples. Né? Se isso aqui tivesse mais barato, né, todo mundo ia comprar a ADR e vender a ação da Vale, e aí o preço cairia automaticamente, chegando nesse mesmo ponto. Agora, eu vi muitos comentários de que as ADRs despencaram e que amanhã vai amanhecer com queda e tudo mais. Né? Mas vamos dar um exemplo, o que acontece, por exemplo, num feriado em que a ADR da Vale cai lá nos Estados Unidos 1%. Então ela passa a valer R$ 49,50. Ok. Se a ADR da Vale está R$ 49,50, a ação da Vale, segunda-feira, portanto, deveria abrir a 99,00. Essa conta está certa ou a gente está se esquecendo de alguma coisa nesse bolo? Né? Está faltando alguma coisa na receita? Né? Está faltando uma coisa importantíssima na receita. Porque sexta-feira o dólar estava fechado, né? O real versus o dólar estava fechado, e a gente não sabe qual foi essa variação. E se o dólar se valorizou perante o real? E se o real se valorizou perante o dólar? Então, para que a gente vai ficar fazendo 1 milhão de conta na cabeça, tá? Ou se preocupando sem dormir, se a gente não tem uma formação essencial para a gente levar em conta como é que realmente estão as ADRs? Fazer isso é a mesma coisa de tentar fazer um bolo de chocolate e se esquecer de comprar chocolate. Então, no bolo de chocolate você não vai colocar o bolo. Agora, quer ver uma notícia que ninguém viu? Eu vou mostrar qual é. Tá aqui, ó. Essa aqui eu peguei no site forexpros.com.pt. Dólar sobe perante o euro 1%, por sinal, e o iene. Ou seja, o dólar na sexta-feira ganhou muita força. Então é provável que a queda da ADR lá fora seja meio que nem levada em conta pelo mercado brasileiro, porque é muito provável que o real se valorize frente ao dólar. Então vamos fazer uma conta diferente. Imagina que a ADR lá da Vale caiu 1% na sexta-feira. E que o dólar vai ser precificado, por exemplo, com a alta de 1% na abertura de segunda-feira. Então ele vai passar de 2 para 2,02. Quanto que vai abrir a Vale? 99,99, ou seja, vai abrir caindo 1 centavo. Quer dizer, você passou o final de semana inteira sem dormir, em fórum, tá certo? Com um monte de gente falando que o mundo ia acabar, sendo que para esse bolo você nem tinha a receita certa. Estava faltando um ingrediente fundamental, que é exatamente a cotação do dólar. Se escreve muita coisa por aí, né? A maioria é besteira.
igual a exatamente tentar precificar a queda de ADR. É claro que com a queda de 9% das ELET, vai abrir em queda, mas com a queda de 1,6 de Vale, vai depender muito da variação do real contra o dólar para saber se ela vai abrir com queda ou com alta. É claro que as ADRs que se valorizaram na sexta-feira, muito provavelmente vão abrir com alta. Mas se a gente não tem todos os ingredientes, deixe isso de lado e vai dormir tranquilo no final de semana, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar um pouco de mercado. Eu acredito que todos tenham acompanhado, né? Mas para quem não acompanhou, na segunda-feira passada, já que eu não pude fazer o estudo de domingo, eu falei exatamente do Ibovespa e selecionei alguns ativos para compra. Por que eu selecionei alguns ativos para compra? Porque, como eu falei, as pernas de alta e de baixa do mercado têm entre 12% e 18%. Então, os riscos que eu corro estão sempre entre 4% e 6%. E eu não encontrei nenhum ativo que fosse interessante para venda. Os ativos que eu encontrei que eram interessantes para compra eram exatamente esses. Então, para já começar a nossa prestação de conta, como a gente faz toda semana, os ativos que eu selecionei, desculpe pela data, eu não tive hoje a paciência de colocar a data certinho, então eu coloquei tudo dia 30 de outubro, tá? Mas os pontos, né, de compra estão definidos lá no vídeo. Então eu falei da CCRO no rompimento de 18,32, essa aqui está dando prejuízo. Falei da BBDC no rompimento de 32,60, da BRAP4 em 29,30, de todos esses ativos aqui com dois destaques. Para CROT 11, de um setor que, meu Deus do céu, né, que coisa mais linda esse setor, né? Olha só a CROT 11. Uma subida, né, fenomenal, né, já há muito tempo. Isso aqui está errado, né? Tá torto. Vamos lá arrumar ele. Aqui, por aqui. Né? Uma subida fenomenal, mas não é só ela, né? A ESTC3, a Estácio, olha o setor como está, também subindo lindamente, né? E a Anhanguera Educacional, essa aqui é que mais está enroladinha, né? Mas também subiu muito bem, né? Deu para pegar aqui nessa correção na média roxa, na média de 17 períodos. Então o setor vai muito bem. Então destaque para a CROT 11 e destaque também para o setor muito interessante. PSSA3, que foi muito bonita, né? E também Sula 11, que é um setor, né, que saiu o balanço de Sula 11, né, mas olha só que bonitinho que ela foi na sexta-feira, né? Ela simplesmente tinha uma consolidação aqui nesse ponto, tá, de R$ 16, rompeu essa consolidação, teve uma semana meio atribulada, mas fechou muito bem, né? Ela estava sendo negociada até as 4 da tarde a 16,20 por aí, quer ver o gráfico de 5 minutos? 16,20, ó, até as 4 da tarde, de repente subiu e no leilão de fechamento foi lá para cima, né? Então, um gráfico realmente muito bonito, né? E que acabou dando para a gente aí um bom ganho na semana. Então, essa semana, o Ibovespa, semana passada, desculpa, né? Subiu 1,96, 93. E a nossa carteira, né? Que é a carteira que a gente compara aí do estudo de domingo, subiu 2,29. Muito bonito, muito boa. O desempenho dessa semana. Eu comecei uma planilha nova, pegando aí as operações de novembro. Então, semana que vem a gente vai prestar conta do que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos falar do que a gente... vamos começar a falar dos ativos que eu separei para hoje, tá? O primeiro é exatamente BIF3. É um ativo que não me interessa tanto, né? Então, para ele eu dei um ponto de performance. Ou seja, ele está consolidando aqui nessa região, perceba muito bem. Aliás, eu quero voltar, eu quero falar do Ibov primeiro. Depois a gente volta aqui para falar aí do resto do mercado. O Ibov tem pivô de baixa, então tem tendência de baixa. A gente já sabe disso há algum tempo, né? E a gente está aí se inteirando aí com esse Ibov já há algum tempo por conta disso. O que acontece quando o preço passa para baixo das médias? As médias que durante a tendência de alta funcionam como suporte, passam a ser resistência. Então, esse ponto em que está o Ibov é uma região de muita resistência. Aqui eu realmente acho que o mercado pode bater cabeça e voltar a cair. Por isso, o meu estudo de domingo está bem dividido essa semana. Tem muita coisa para compra e também muita coisa para venda. Essa semana a gente conseguiu gerenciar bem o risco. Tá? Então o Ibov tá batendo numa região de muita resistência.
acontecendo o que aconteceu lá fora, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estava vindo bem, tá certo? Caiu, veio para baixo da média, subiu, bateu na média roxa e agora já encontrou resistência, já devolveu. Então, esse ponto, né, já serve como ponto de resistência. Quer ver alguns exemplos, né? Aliás, um exemplo. CETIP 3, eu me lembro muito bem de CETIP 3 lá atrás, né? Que ela estava vindo bem, consolidação, rompeu o topo, desceu, quando subiu já encontrou resistência nas médias, né? Entrou em tendência de baixa. Esse aqui é um exemplo de como a média móvel funciona muito bem na reversão de tendência quando o mercado nem quer cair muito, né? Mesma coisa de Lely Blanc. Lá atrás, olha, a Lely Blanc tinha tendência de alta, tá vendo? Ó? Então ela vinha na média, encontrava suporte, subia. Aí de repente a Lely Blanc cruzou a média para baixo. Batia na média, descia, batia na média, descia, batia na média, descia, 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 até aqui, até os R$ 8, subiu de novo, bateu na média, desceu de novo. Aliás, essa foi uma venda que a gente falou no estudo de domingo, no rompimento de 9,50. A gente fez essa venda lá na Rico, pena que não deu para fazer a operação, porque não tinha aluguel da ação. Então a gente vendeu e teve que encerrar no início do dia. Até me lembro o preço que eu encerrei, 9,37, porque não tinha como alugar essa ação. Uma pena, porque depois ela caiu bastante, né? Então, a gente tem o Ibovespa numa região de bastante resistência e por isso é prudente para essa semana a gente pensar tanto em compra quanto em venda. Ainda tem muita coisa bonita. Os pontos que eu acho importante para essa semana, que precisam ser analisados, vou colocar isso bem largo aqui para a gente não se perder, tá? Primeiro, essa região de 56 mil pontos, tá? Esse aqui, abaixo desse ponto aqui, a coisa desanda, tá? A coisa desanda e fica bem feia. Aí a gente vai se esquecer de compra, né? Vai zerar tudo as compras e vai ficar focado só em venda. Se for fazer alguma compra é para proteger a operação, para fazer long and short, enfim, alguma coisa desse tipo. E o ponto importante, tá? Se o mercado resolver subir, é exatamente essa região de 58.500, aonde a gente teria o rompimento dessa linhazinha de tendência de baixa que já foi criada aqui. Tá? Então, por volta aqui de 58.600, para ser mais exato, a gente tem aí uma dificuldade do Ibovespa que precisa ser rompida antes de pensar numa forte alta. No rompimento dessa linha, a gente se esquece por completo aí de venda e fica muito mais focado em compra. Bom, agora vamos lá para os ativos que eu separei para essa semana com um ponto de performance. BIF 3 voltou nas médias, a média serve para ela como suporte desde que ela entrou em tendência de alta. Ela estava valendo R$ 5,00 no começo do ano, está em fevereiro. Ela todas as vezes corrigiu no máximo na média laranja e depois alavancou uma forte alta. De novo, ela chega aqui nessas médias e eu acho que ela acima desse ponto aqui, que é 11,27, tem condição aí de subir com stop abaixo de R$ 10,60 e um alvo aqui em 13,28, tá? Aí, só para falar de ponto de performance, por que tem um ponto de performance? Primeiro, o momento não é tão bom para o Ibovespa, nem para o setor que anda meio capenga, tá? Essa é a estratégia que eu menos gosto, a estratégia de correção na média. Distância até o stop é o limite que eu aceito, né? Então a gente tem 6 pontos alguma coisa. E além disso, para chegar no alvo da operação, você precisa do quê? De romper essa resistência intermediária. Então ela tem muita dificuldade pela frente, por isso recebe só um ponto de performance. BISA 3 também é uma, olha só, já está na nossa venda aqui. Então aqui no call da Rico, né, já tem venda em BISA 3 feita já lá atrás, antes de eu viajar lá para Buenos Aires, a 3,71. Ela já teve dando para a gente aí 10% e voltou um pouco. Eu gosto desse ativo na venda, acho que ele tem um bom potencial. Tá? O alvo seria 2,52, uma venda para baixo de 3,40 e um stop para cima de 3,70. É um stop muito longo, mas para um ativo que tem uma volatilidade também muito grande. Então, se a gente pegar a distância entre topo e fundo, né, nas últimas pernas, né, esse aqui tem 40%, aqui tem 22%. Recebe um ponto de performance só por conta do risco grande. Aqui a gente tem que pensar muito bem, né, em diminuir o tamanho de capital que vai colocar nesse ativo. Então, se geralmente a gente entra com 5% do capital, né, aqui eu vou entrar com 3%, porque o risco aqui é um pouco maior. Depois disso, PR3 é o próximo ativo para a gente olhar. Esse ativo, eu não gosto mais dele para compra, eu gosto dele para venda. Cara, se você fala, André, eu quero comprar no rompimento de 22,66. Perfeito, pode comprar,
que não tem problema também. Se ela romper isso, ela vai estar rompendo essa linha que é exatamente a média móvel roxa, e perfeito, dá para comprar sem nenhum problema. Mas ela só me interessa se ela cair. Se ela bater nessa linha, que é a média de 17 períodos, nessa linha roxa, e voltar para baixo no rompimento de 25,60, eu vendo esse ativo com alvo aqui em 22,44. Essa aqui também recebeu um ponto de performance. BIC B4 é o próximo ativo que a gente vai olhar. Particularmente eu gosto muito desse ativo, é um ativo que eu tenho para o longo prazo, sofro, né, já há algum tempo, porque esse ativo teve em meados aí de 2000, no final de 2010, valendo R$14, caiu bastante, os bancos passaram por dificuldade. Eu errei na saída desse ativo, esse é um ativo que eu tinha que ter saído no rompimento de R$10, não por conta de stop, isso é longo prazo, né? Mas principalmente porque ela deixou de ser uma boa empresa, né? Os dados vieram muito ruins a partir do rompimento de R$10 e eu acabei perdendo o time da saída, né? Mas nesse momento, né, eu percebo ela aqui numa linha de tendência bem vigorosa, tá? E nem tracei aqui os objetivos. Acredito que fique interessante pensar numa operação com ela se ela tiver acima aí desses R$7, tá? Vamos lá subir um pouquinho mais isso aqui. Tá, R$7. Vai ser um rompimento bonito, né? O 5,78 aí seria o risco, 6,61 portanto o stop, e um alvo final aqui em R$8,15. Esse aqui já é uma estratégia que eu gosto mais, no momento que parece ser um momento mais agradável aí para os bancos, tá ok? Antes, deixa eu voltar em Magnesita, é uma que tem um ponto de performance que ficou faltando, tá? Essa aqui também não me interessa para compra. Se ela subir, deixa que vai. Eu não quero ela comprada. Acima de 766 é linda, pode comprar. Para mim não interessa, tá? Eu só quero ela se ela for cair. Ela desenha para mim o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro aqui no gráfico de 60 minutos. Tá batendo cabeça aqui nessa média, que é exatamente a média de 17 períodos. E se ela descer, cruzar 7,40, eu vendo com alvo em 6,67 e o stop acima de 7,66. Vamos voltar para as que tem 2 pontos de performance. Detex 3 já deu uma entrada bem antiga, tá? Mas continua muito bonita. Essa aqui é o meu estilo, né? O que eu gosto, as operações que eu mais gosto de fazer no swing trade é exatamente essa. Consolidação de topo, mostrando muita força. Rompeu 14,50, stop abaixo do 70 e um alvo em 16,82. Lindíssima. Gol 4 já está no nosso call, a gente já estudou e já falou de venda. Tanto é que ela está aqui. Vendida Gol 4 a R$10,44 no dia 24 de outubro. Só que eu enxergo outra possibilidade para ela. Ela está bem perto aqui dessa região de R$10, tá? E o rompimento dessa região, na verdade, mais precisamente de R$9,90, dá para a gente uma boa possibilidade. O stop seria acima de R$10,30, com alvo final aqui em R$8,64. E também com 2 pontos de performance, PDGR3. O que eu estou pensando de PDGR3 é algo muito simples. Se o mercado subindo ela não consegue subir, imagino que quando ele cair, ela caia também. E se subir, André, não me interessa para compra. Eu não quero comprar esse tipo de construtora. Tá? Me chamem para festa na Estec, na JHSF, na Even, e talvez aí mais uma ou outra, na Cirela, se recuperar. Mas dessa eu não quero comprado. Eu quero só se ela romper 3,40. Eu acho ela muito bonita para baixo. Se romper 3,40, stop abaixo de 2,89. Aliás, alvo em 2,89, stop acima de R$5,57. E aí vem as operações que tem 3 pontos de performance. A primeira é a Alpa 4, que é uma das mais bonitas. Também, assim como a Detex 3, é uma que consolida muito perto do topo. Gosto bastante. Tem os topos anteriores aqui que romper nesses 15,58 vai romper também. Cria uma condição extremamente interessante. O stop abaixo de 14,80 e um alvo final aqui em R$17,87. Então essa aqui pode me chamar, tá certo? Pode me acordar se eu estiver dormindo, porque eu não quero deixar de fazer. Realmente muito bonita a Alpa 4. Perceba que aqui em cima, no canto superior esquerdo, tá além do nome do ativo, o tempo gráfico que a gente está vendo, né? Então
tem um D aqui que é um gráfico diário. Se eu passar para um gráfico de 60 minutos, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui uns 60 minutos, tá? Então, para vocês acompanharem o ativo, é só dar uma olhada exatamente aqui. Então, essa muito bonito, me interessa bastante. Vamos ver se ela rompe essa região de 15,58. Acho que vai ficar bem interessante. Depois disso, CPFE3, e alguém já vai esquecer. Ah, André, mas as ADRs das elétricas caíram bastante. A da CPFE3, por exemplo, caiu 2,1%, tá? Mas eu aprendi ao longo do tempo, tá, que todos os fatores que podem influir no preço da ação são plotados no gráfico. Então a gente só precisa ligar para ele, tá? Exceto atos de Deus, como diria Charles Dow, né? Eu acho isso aqui um desenho lindo, né, de um ombro, cabeça, ombro invertido, o que eu chamo de onda 3. Já estou na operação, sei que a DR caiu, que eu posso ter aí um desarranjo a partir de segunda-feira, mas acho eu, tá, que ela voltando a ficar acima de 23,80, porque acredito que fatalmente ela vai amanhecer abaixo disso. Vale a pena pensar nessa operação. O stop seria abaixo de 23,10. Não é um stop tão grande. Para quem gosta do swing trade com mais cuidado, pode até colocar abaixo de R$ 23. O alvo final é 25,92. Depois outra que tem um estilão que eu gosto bastante, que é a direcional DIR3. Também consolidando no topo, não tem nenhuma resistência. Tá? No rompimento de 12,45 dá uma compra, stop abaixo de 12 e alvo em 13,81. Preciso abrir um parênteses aqui. Esse ativo é um ativo que tem uma liquidez menor do que usualmente teriam outros ativos que a gente opera. Então, é o que eu falo, a gente tem que tomar um cuidado maior também. Se você está acostumado a entrar com, por exemplo, 10% do teu capital numa operação, para esse ativo que tem uma liquidez menor, reduz isso. Entra com 7%, com 5%, porque tem um risco adicional de que se acontecer algum problema, não tem para quem vendeu, você vai conseguir vender isso com muito mais dificuldade. Depois de direcional, a gente tem MYPK3, que consolida de uma forma lindíssima, do jeito que eu gosto, tá certo? Encontrando resistência abaixo das médias, se perder 24,60, pode me chamar, me acorda, que eu quero pegar. O stop seria acima de 25,74 e um alvo aí em 21,15. Tá? Então esse eu realmente, essa operação, se ela acontecer, eu realmente não quero deixar passar. E para finalizar, uma que está consolidando há muito tempo, né? Mas não tem mal que não cure. Ah, André, mas você está falando de VEG. VEG está andando de lado há muito tempo. Forja Taurus também andava de lado, não sei se vocês se lembram, né? Ela andava de lado, FJTA4, FJTA4. Vamos lá. Ela andava de lado, né? Era terrível a Forja Taurus, né? Até que um dia, né? A gente, no estudo de domingo que a gente fez aqui, a gente falou dela. Até que um dia, tá? Aliás, a gente falou dela em 4 estudos de domingo seguido. Até que um dia ela foi lá e rompeu os R$ 2,80. Né? Isso aqui está mal colocado. O ponto aqui era rompimento de R$ 2,81, acredito eu. Ela rompeu e foi lá no alvo que a gente queria aqui. Alguém tinha perguntado de Forja Taurus. Você pegou Forja Taurus? Muito bom. Então, chegou no alvo, tá? Que era exatamente essa região de 3,30. Então, não há mal que o mercado não cure. Então, o VEG 3, que consolida há muito tempo, consolida no topo. Então, a gente imagina que está aqui porque está forte. Se romper essa região de 23,66, eu compro com stop abaixo de 22,80, com alvo final em R$ 26,28. Então, são essas as operações que eu resolvi separar para essa semana e vamos ver aí o desenrolar das negociações, uma semana também com feriado. Vamos torcer para que a gente não tenha um gap de abertura muito grande, para que a gente possa exatamente aproveitar muito bem todas essas operações.